Capítulo 4. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os que tinham voltado do exílio estavam construindo um templo para Jeová, o Deus de Israel, dirigiram-se imediatamente a Zorobabel e aos cabeças das casas paternas e lhes disseram: Deixe-nos construir com vocês, pois assim como vocês adoramos o seu Deus, e a ele temos oferecido sacrifícios desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. No entanto, Zorobabel e Jesua e os outros cabeças das casas paternas de Israel lhes disseram: Vocês não participarão conosco em construir uma casa para o nosso Deus, pois nós construiremos sozinhos uma casa para Jeová, o Deus de Israel, assim como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Em vista disso, os povos das terras ao redor desanimavam constantemente o povo de Judá e tentavam fazê-los desistir da construção. Eles contratavam conselheiros para frustrar seus planos durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No início do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, foi escrita uma carta por Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus colegas, dirigida ao rei Artaxerxes. Eles traduziram a carta para o aramaico, usando caracteres aramaicos. Reum, o principal oficial do governo, e Sinsai, o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, conforme segue. A carta era de Reum, o principal oficial do governo, de Sinsai, o escrivão, e do restante dos colegas deles, os juízes e os subgovernadores, os secretários, o povo de Ereque, os babilônios, os habitantes de Susa, isto é, os elemitas, e as outras nações que o grande e ilustre Asnapar levou para o exílio e estabeleceu nas cidades de Samaria e em outras partes da região ao oeste do rio Eufrates. E agora segue o texto da carta que eles lhe enviaram. Ao rei Artaxerxes, dos seus servos, os homens da região ao oeste do rio Eufrates. Seja do conhecimento do rei que os judeus que vieram daí para o nosso território chegaram a Jerusalém. Estão reconstruindo a cidade rebelde e má, terminando os muros e consertando os alicerces. Seja do conhecimento do rei que se essa cidade for reconstruída e seus muros terminados, eles não pagarão imposto, nem tributo, nem pedágio, e isso trará prejuízo ao tesouro dos reis. Visto que comemos o sal do palácio e que não seria correto ficarmos parados enquanto vemos os interesses do rei serem prejudicados, enviamos ao rei essas informações, para que se faça uma investigação no livro dos registros dos seus antepassados. O Senhor descobrirá no livro dos registros que essa cidade é uma cidade rebelde, que causa prejuízo aos reis e às províncias, e que desde os tempos antigos sempre houve nela instigadores de rebelião. É por isso que essa cidade foi destruída. Queremos informar ao rei que se essa cidade for reconstruída e seus muros terminados, o Senhor não terá mais nenhum controle da região a oeste do rio Eufrates. O rei enviou a seguinte resposta a Reum, o principal oficial do governo, e a Sinsai, o escrivão, e ao restante dos colegas deles que moravam em Samaria e nas outras partes da região a oeste do rio Eufrates. Saudações! O documento oficial que vocês nos enviaram foi lido de modo claro na minha presença. Ordenei que se fizesse uma investigação, e descobriu-se que essa cidade já há muito tempo tem se levantado contra os reis, e nela tem havido rebeliões e revoltas. Havia reis poderosos sobre Jerusalém que governavam toda a região a oeste do rio Eufrates, aos quais se pagavam imposto, tributo e pedágio. Portanto, deem ordem para que esses homens parem a obra, a fim de que não se reconstrua essa cidade até que eu ordene. Não permitam que haja negligência em cuidar desse assunto, para que os interesses do rei não sejam ainda mais prejudicados. Então, depois de se ter lido a cópia do documento oficial do rei Artaxerxes na presença de Reum e de Sinsai, o escrivão, e de seus colegas, eles foram imediatamente aos judeus, em Jerusalém, e usaram a força para interromper a obra. Foi então que as obras da casa de Deus em Jerusalém pararam,
e continuaram paradas até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Capítulo 5. Depois, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, neto de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Foi então que Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, retomaram a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os apoiavam. Naquele tempo, Tatenai, governador da região a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e os colegas deles foram lhes perguntar: Quem lhes deu ordem para construir essa casa e terminar essa estrutura? Também perguntaram: Quais são os nomes dos homens que estão trabalhando nessa construção? Mas Deus estava vigiando sobre os anciãos dos judeus, e ninguém os fez parar enquanto Dario não recebesse o relatório e se enviasse de volta um documento oficial a respeito desse assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador da região a oeste do rio Eufrates, e Setar-Bozenai e os colegas dele, os subgovernadores da região a oeste do rio Eufrates, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe um relatório nos seguintes termos: Ao rei Dario, que toda a paz esteja com o Senhor. Seja do conhecimento do rei que fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, e ela está sendo reconstruída com grandes pedras e com madeira que está sendo colocada nas paredes. A obra está sendo feita com entusiasmo pelo povo e está avançando em resultado dos esforços deles. Então perguntamos aos anciãos deles: Quem lhes deu ordem para construir essa casa e terminar essa estrutura? Também perguntamos os nomes deles, para que pudéssemos escrever ao Senhor informando quem são os homens que estão na liderança. Esta foi a resposta que nos deram: Somos os servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo a casa que foi construída há muitos anos, construída e terminada por um grande rei de Israel. No entanto, visto que os nossos pais provocaram a ira do Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, o caldeu, rei de Babilônia, que demoliu essa casa e levou o povo para o exílio em Babilônia. Mas no 1º ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro emitiu uma ordem para que a casa de Deus fosse reconstruída. Além disso, o rei Ciro retirou do templo de Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha retirado do templo em Jerusalém e levado ao templo de Babilônia. Os utensílios foram entregues a um homem chamado Sesbazar, a quem Ciro tinha nomeado governador. Ciro lhe disse: Leve estes utensílios, vá, coloque-os no templo em Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu lugar original. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces da casa de Deus em Jerusalém. Ela está em construção desde aquela época até agora, mas ainda não foi terminada. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma investigação no tesouro real aí em Babilônia, para ver se o rei Ciro emitiu uma ordem para reconstruir essa casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos envie a sua decisão a respeito disso. Capítulo 6. Foi então que o rei Dario deu a ordem, e foi feita uma investigação nos arquivos de Babilônia, onde os tesouros eram guardados. E foi achado um rolo na fortaleza de Ecbátana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte memorando: No 1º ano do rei Ciro, o rei Ciro emitiu a seguinte ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: que a casa seja reconstruída para ser o lugar onde serão oferecidos sacrifícios, e que seus alicerces sejam assentados. Ela terá 60 côvados de altura e 60 côvados de largura, com 3 camadas de grandes pedras e uma camada de madeira. As despesas serão pagas pela casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor retirou do templo em Jerusalém e levou à Babilônia, serão devolvidos, para que sejam colocados no seu lugar no templo em Jerusalém e guardados na casa de Deus. Assim vocês, Tatenai, governador da região a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus colegas, os subgovernadores da região a oeste do rio Eufrates, fiquem longe de lá, não interfiram nas obras dessa casa de Deus. O governador dos judeus e os anciãos dos judeus
reconstruirão essa casa de Deus no seu lugar original. Além disso, estou emitindo uma ordem a respeito do que vocês devem fazer para que esses anciãos dos judeus possam reconstruir essa casa de Deus. As despesas serão prontamente pagas a esses homens pelo tesouro real, isto é, com o imposto recolhido na região a oeste do rio Eufrates, para que eles não interrompam a obra. E tudo o que for preciso lhes será dado regularmente, todo dia, sem falta, novilhos, carneiros e cordeiros para as ofertas queimadas ao Deus do céu, bem como trigo, sal, vinho e azeite, conforme disserem os sacerdotes que estão em Jerusalém, a fim de que eles apresentem regularmente ofertas que agradem ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Eu também ordeno que se alguém violar este decreto, seja arrancada da sua casa uma viga de madeira e seja ele pendurado nela, e que sua casa seja transformada numa latrina pública por causa desse crime. E que o Deus que fez seu nome residir ali derrube qualquer rei ou povo que levantar a mão para violar esta ordem e para destruir essa casa de Deus em Jerusalém. Eu, Dario, emito esta ordem, que ela seja executada prontamente. Então Tatenai, governador da região a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e os colegas deles fizeram prontamente tudo o que o rei Dario tinha ordenado. E os anciãos dos judeus, encorajados pelas mensagens proféticas de Ageu e de Zacarias, neto de Ido, continuaram a construir e a obra avançava. Eles terminaram a construção conforme a ordem do Deus de Israel e conforme a ordem de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eles terminaram a casa no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os outros que tinham voltado do exílio celebraram com alegria a inauguração da casa de Deus. Para a inauguração da casa de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado para todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E designaram os sacerdotes segundo seus grupos e os levitas segundo suas turmas para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme está escrito no livro de Moisés. E os que tinham voltado do exílio celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes e os levitas estavam limpos, pois todos, sem exceção, tinham se purificado. Eles abateram o sacrifício pascual para todos os que tinham voltado do exílio, para os seus companheiros de sacerdócio e para si mesmos. Então os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do sacrifício com todos os que tinham se juntado a eles e se separado da impureza das nações das terras ao redor para adorar a Jeová, o Deus de Israel. Eles também celebraram com alegria a festividade dos pães sem fermento por 7 dias, pois Jeová havia feito com que se alegrassem e tinha inclinado o coração do rei da Síria a favor deles, de modo que ele os apoiou na obra da casa do verdadeiro Deus, o Deus de Israel.